sagrados. Amigos e amigas, nossa máquina do tempo chegou ao ano de 1980. Era o começo da década mais feliz que tivemos. E você está no canal Geração Carburada. Diária de um jovem em 1980, especialmente aquelas inesquecíveis peladas de rua, era uma época em que a simplicidade e a diversão estavam sempre ao alcance, onde cada esquina e praça eram transformados em verdadeiros campos de futebol. No coração dos bairros, a rua era o palco principal das peladas, sem a necessidade de gramados perfeitos ou equipamentos sofisticados. Bastava uma bola, 2 chinelos para marcar as traves e a vontade de jogar. Os jovens se reuniam depois das aulas e nos finais de semana, muitas vezes chamando uns aos outros com gritos e assobios. A diversão começava quando o primeiro jogador aparecia com a bola, e logo a turma inteira estava formada. As peladas de rua tinham algo mágico. Eram momentos de pura liberdade, onde a imaginação e a habilidade fluíam sem limites. Impossível também não falar das bicicletas, nossas companheiras de tantas aventuras nesses dias. A Monarch Tigrão e a Caloi Fórmula C ainda eram as estrelas das ruas. Obviamente também não poderíamos deixar de falar das pipas. Soltar pipas era o hábito de praticamente todos os garotos da época. A vida cotidiana dos jovens de 1980 iam muito além das peladas. Durante o dia, a escola ocupava uma parte importante do tempo. As aulas eram momentos de aprendizado e convivência, com professores dedicados e colegas compartilhavam os mesmos desafios e descobertas. No recreio, as peladas continuavam, mesmo que em menor escala, e as brincadeiras variavam de acordo com a criatividade de cada um. Os anos 80 marcaram a vida de muitos jovens, que cresceram nesse período, vivendo momentos inesquecíveis para muitos, que se tornaram eternos. A televisão e o cinema tinham um papel central na vida dos adolescentes. Programas como Os Trapalhões e O Sítio do Pica-Pau Amarelo eram sucessos absolutos, reunindo a garotada em torno da TV. Em 1980, o Brasil vivia um momento de transição política e cultural. Estávamos prestes a sair do regime militar e caminhávamos a um regime de abertura política. A economia ainda enfrentava desafios, mas isso não diminuía a alegria e o entusiasmo dos jovens. As ruas eram palco das brincadeiras e dos sonhos. Sem a presença avassaladora da tecnologia, os adolescentes se divertiam ao ar livre, e o futebol ainda era a grande paixão nacional. O país ainda era governado pelos militares, com o general João Batista Figueiredo ocupando a presidência. Figueiredo havia assumido o cargo em 79 e prometia uma gradual abertura política, que viria a se intensificar nos anos seguintes. Durante este período, a Lei da Anistia, promulgada em 1979, começou a surtir efeito, permitindo a volta de exilados políticos e a libertação de presos políticos. Este foi um passo importante para a reconciliação nacional, para a construção de uma democracia sólida. A economia brasileira enfrentava desafios significativos em 80. O país estava lidando com os efeitos da crise do petróleo de 79, que impactou severamente as economias globais. A inflação era um problema persistente, e o governo adotava medidas para tentar estabilizar a economia e promover o crescimento. Para muitos brasileiros, 1980 foi um ano de incertezas econômicas. As dificuldades de manter o poder de compra e a alta dos preços afetavam o dia a dia das famílias, que precisavam lidar com a inflação galopante. Apesar dos desafios econômicos e políticos, a cultura brasileira florescia. A música, o cinema e a televisão desempenhavam papéis cruciais na vida cotidiana. A música popular brasileira ainda estava em alta, mas o rock nacional já pedia passagem. Bandas como a Legião Urbana, que antes se chamava Aborto Elétrico, o Barão Vermelho, os Titãs e os Paralamas do Sucesso eram considerados os principais grupos daquele período.
Na televisão, a novela Coração Alado, exibido pela Rede Globo, era um sucesso, refletindo o gosto nacional por telenovelas que misturavam drama, romance e elementos culturais brasileiros. A programação televisiva oferecia uma variedade de entretenimento que unia as famílias em torno da TV. Falando agora sobre a política internacional, o mundo em 1980 estava imerso na Guerra Fria, com tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética influenciando a política global. A eleição de Ronald Reagan como presidente dos Estados Unidos marcou uma mudança significativa na política americana, com a postura mais agressiva em relação à União Soviética. No cenário cultural global, 1980 foi um ano de grandes perdas e conquistas. A morte do John Lennon, ex-Beatle, em dezembro de 1980, chocou o mundo e marcou uma das maiores tragédias da música. Lennon, um ícone da paz e da música, foi assassinado em Nova York, deixando um legado duradouro. Em 80, o mundo da tecnologia estava em plena transformação. A IBM lançou seu primeiro computador pessoal, o IBM PC, que revolucionou o mercado e deu início à era dos computadores pessoais. Este foi um marco importante que mudou o futuro da tecnologia e da computação. Em julho de 1980, acontecia na União Soviética as Olimpíadas de Moscou, onde os Estados Unidos boicotaram os Jogos Olímpicos por motivos políticos, tudo por conta do cenário da Guerra Fria. No dia 20 de janeiro, o desabamento da arquibancada durante uma corrida de touros em Sincelejo, no norte da Colômbia, deixava 400 mortos e mais de 2.000 feridos. No dia 10 de fevereiro, o Corinthians vencia a Ponte Preta por 2-0 e conquistava o título de campeão paulista de futebol de 1979. E no dia 12 de fevereiro, Tele Santana era anunciado como novo treinador da seleção brasileira de futebol. No dia 17 de fevereiro, um caminhão invadia a estação ferroviária de Barueri, na Grande São Paulo, atropelando diversas pessoas e deixando 9 mortos e 6 feridos. Falando ainda sobre São Paulo, no dia 20 de fevereiro, um temporal de grandes dimensões alagava a cidade paulista e a região do ABC e 9 pessoas morreram. As enchentes do Vale do Ribeira resultaram em 11 mortes. No dia 26 de fevereiro, a cheia histórica do Rio Tocantins fez desaparecer o município de Marabá, no Pará. O governo federal anunciava a transferência da sede do município, denominado de Novo Marabá. No dia 8 de março, um fato inusitado acontecia no Rio de Janeiro. Denominado Efeito Casimiro, milhares de pessoas se deslocavam para a cidade de Casimiro de Abreu, onde acreditavam que uma nave oriunda de Júpiter pousaria em uma fazenda local, segundo o fazendeiro Edilson Barbosa, autodenominado como Mensageiro de Júpiter. Dia 30 de março foi um dia especial para os amantes do automobilismo. Nelson Piquet vencia o GP do Oeste dos Estados Unidos, em Long Beach, e Emerson Fittipaldi chegava em terceiro lugar. Era a primeira vitória de Piquet na carreira e o último pódio de Emerson na categoria. E no dia 7 de abril, data do meu aniversário, os Estados Unidos rompiam as relações diplomáticas com o Irã, por conta da crise dos reféns americanos no Irã. Nesse dia também entrava no ar a TV Globo Nacional. Descobri, o negócio é do Loren. Aquela calcinha macia, desse tamanho, da mesma cor da pele e fiquei nas nuvens. Meio transparente. Mas deu pra ver. O sutiã, melhor que nua. Aquele fininho. Ah, se no meu tempo tivesse do Loren. Loren. Os homens exigem do Loren. E você? E agora vamos rever os fatos que marcaram a indústria automobilística nacional no ano de 1980. E vamos começar pela Volkswagen. Nesse ano, a empresa alemã assinou a sentença de morte da Chrysler no Brasil, empresa que havia comprado, assim como fez nascer o Volkswagen Gol, o primeiro Volkswagen do mundo com motor refrigerado a ar na dianteira. Lançado em 1980, na fábrica de Taubaté, em São Paulo, o Gol marcou gerações inteiras com mais de 8 milhões de unidades produzidas e se tornou o carro mais vendido e exportado da história do mercado nacional. Falando agora sobre a Ford, nesse ano, a marca introduziu no Ford Corcel o motor 1.6 a álcool, considerado por muitos o melhor da indústria e um marco no desenvolvimento de motores com esse combustível no Brasil.
Nesse ano também era apresentada a versão Corcel 2 Hobby, com acabamento despojado, mas com apelo jovem. Falando agora sobre a Chevrolet, a marca inaugurou uma série de mudanças em sua linha 1980, a começar pelo Chevette, que ganhou uma nova frente, uma nova traseira, com novos para-choques, além do modelo hatch, o mesmo ocorrendo com a linha Opala, que rejuvenesceu vários anos com a nova frente e a nova traseira, sobretudo o modelo Caravan. Falando agora sobre a Fiat, a marca italiana lançou em 1980 uma nova restilização para o Fiat 147, popularmente conhecido como Frente Europa, que trazia uma nova frente, novos para-choques de plástico, além de um novo sistema de iluminação para a placa, que ficava ao lado das lanternas traseiras. E agora vamos dar uma conferida nos carros mais vendidos no ano de 1980, a começar pela velha senhora Kombi, que ficava em 10º lugar, com 35.250 unidades. Em nono, a Ford Belina, com 37.218. Em oitavo, o veterano Chevrolet Opala, com 46.286. Em sétimo, o novíssimo Gol, com 52.712. Em sexto, também veterano Ford Corcel, com 74.998 unidades. Em quinto, o Chevrolet Chevette, com 86.503 unidades. Em quarto, a Volkswagen Brasília, com 96.099 unidades. Em terceiro, o Volkswagen Passat, com 99.571. Em segundo, o Fiat 147, com 121.986 unidades. E em primeiro, ainda o imbatível Volkswagen Fusca, com 167.110 unidades. E esse foi o último ano de liderança do Fusca no segmento dos carros mais vendidos brasileiros. Já em 1981, ele perdeu o posto para o Fiat 147. Pessoal, que tal você ter um livro que você pode carregar e levar para qualquer lugar que você for? Esse livro fique dentro do seu celular. Já pensou? E se eu disser que esse livro, baseado no vídeo que você mais gosta? Sensacional, né? Então, ele já existe. Está disponível aqui no link na descrição abaixo. Basta clicar. Está por um precinho de apenas R$10. Não perca, aproveite já. Gostaríamos de agradecer aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso o amigo ainda não seja inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva. E até a próxima!